Você sabe quais são os 5 conteúdos de física que mais caíram na prova da especialista da aeronáutica nos últimos anos? Olá pessoal, meu nome é Nathan Andrew, sou professor de física aqui do Papiro Concurso e hoje quero falar para vocês sobre os 5 conteúdos que mais caíram na prova da especialista da aeronáutica nos últimos anos. Lembrando que, pessoal, provas militares são provas previsíveis, então o bizu para você estudar para o seu concurso é resolvendo questões anteriores, assim você vai estar mais acostumado com o estilo da banca. Em quinto lugar, eletrostática. Bora pro quadro que eu vou te explicar. Bom pessoal, eu vou falar os conceitos de eletrostática em cima da eletrodinâmica, né? Aqui eu te dei um circuito em que eu falei que a DDP, a diferença de potencial desse circuito é 70 volts, beleza? E eu dou esse circuito todo bagunçado e peço qual é a corrente desse circuito. E aí eu já te adianto essas fórmulas que são bastante importantes na eletrostática. A primeira forma é que a diferença de potencial é igual à resistência equivalente vezes a corrente. Aqui a gente também tem a fórmula da potência, que a potência é igual a U vezes I, e que essa fórmula, substituindo essa nessa, né, jogando essas duas fórmulas da outra, eu gero isso aqui. Potência também pode ser a DDP ao quadrado sobre a resistência, e potência pode ser a resistência vezes a corrente ao quadrado. Vamos resolver essa questão então. Primeiramente, eu vou colocar letras nesse circuito bagunçado. Então eu coloquei letra A, letra B, letra C, letra D, letra E e letra F. E eu faço um caminho único, de A a F. Então de A a B eu tenho uma resistência de 5 amperes. De B a C eu tenho uma outra resistência de 7 amperes. De C a D eu tenho uma resistência de 3. De E a F eu tenho uma resistência de 5. E de D a E, né, que eu não coloquei, eu tenho outra resistência de 3. Depois disso eu coloco as outras resistências, né, os outros caminhos. Eu tenho um caminho de B a E, então eu tenho aqui de B até a E, chegando com uma resistência de 8. Eu tenho aqui um caminho de B a D, eu tenho apenas esses dois caminhos, então eu coloco aqui de B a D também, beleza? Bom, depois que eu fiz isso, repare que o meu circuito já ficou muito mais simples. Como é que eu resolvo? Tem a dica aqui, resistência em série, basta você somar. Resistência em paralelo vai ser 1 sobre resistência equivalente, é igual a 1 sobre resistência 1, mais 1 sobre resistência 2 e assim por diante. Aqui eu também coloquei uma outra dica, sempre quando tiver dois resistores iguais, em paralelo, basta você dividir por 2. Olha aqui pessoal, se está em série o 7 com 3, eu tenho uma resistência equivalente de 10. Eu tenho 10 em paralelo com 10. Isso vai gerar, basta dividir por 2, uma resistência equivalente de 5. Perfeito? Agora eu tenho essa resistência de 5 mais essa de 3. Equivalente vai ser 8. Em paralelo com 8 vai gerar uma resistência equivalente de 4. Lembrando da soma da resistência, quando está em série, 5 mais 4 mais 5, resistência equivalente a 14. Beleza? Então, resistência é 14. O que ele quer? Ele quer a corrente. Eu sei a fórmula, U é igual a RI. Eu sei que a DDP que ele me dá da pilha aqui, que é um gerador 70 volts, 70 volts vai ser igual a resistência equivalente, que eu acabo de encontrar, 14 ohms, né, vezes a corrente, encontrando aí, então, a corrente de 5 amperes. Em quarto lugar, hidrostática. Bora pro quadro que eu vou te explicar. Olá pessoal, vamos pro quarto tópico, que é hidrostática. Eu destaquei 3 pontos principais de hidrostática e vamos entender o primeiro ponto. O primeiro ponto é a prensa hidráulica. Imagina o seguinte, eu tenho uma força que eu quero aplicar numa área de 2 metros quadrados. Para quê? Para exercer uma força de 100 newtons numa área de 20 metros quadrados. E aí eu tenho que lembrar da forma de prensa hidráulica, que é a força de 1 sobre a área de 1 é igual à força de 2 sobre a área de 2. Então eu tenho aqui que a força que eu quero aplicar sobre 2 é igual à força 100 sobre 20. Resolvendo, eu encontro que força é igual a 10 newtons. O segundo tópico é o teorema de Arquimedes, o famoso empuxo, né? Imagina eu tenho um bloco aqui, né? No caso uma bola, né? Essa bola está dentro da água e a força que exerce nela é o peso para baixo e o empuxo para cima. Lembrando que o empuxo é a força que a massa de água exerce no corpo que está dentro da água. A formulazinha, galera, é empuxo é igual a devagar. Então, dVg. Lembrando que aqui é a densidade da água que ele está, do líquido que ele está, né? O volume do líquido deslocado, ou seja, do tanto do corpo que afundou, e a gravidade.
Próximo tópico é o Teorema de Pascal. Resumidamente, ele tem vários teoremas, né? Resumidamente, eu tenho aqui que a pressão exercida em um ponto dentro do líquido, então vai ser a pressão total, vai ser exatamente como o somatório da pressão atmosférica mais a pressão do líquido. E a formazinha da pressão do líquido é o que? dGH. Então vai ser a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura do líquido sobre o ponto. Beleza, pessoal? Foi isso. Bora pro terceiro tópico. E em terceiro lugar, plano inclinado. Bora pro quadro que eu vou te explicar. Olá, pessoal. Em terceiro lugar, plano inclinado. Vamos falar um pouco sobre plano inclinado. Imagina que eu tenho um bloco descendo nesse plano inclinado. Eu tenho aqui o seu peso, que é sempre 90 graus com o centro da Terra, e esse peso ele vai ser decomposto em resultantes Px e Py. É interessante que, por semelhança de triângulo, você consegue encontrar que este ângulo aqui formado entre o P e o Py é o mesmo ângulo daqui, que é o θ. E por semelhança de triângulo, pegando esse Px e deslocando ele para cá, eu tenho que cateto oposto, que é Px, sobre a hipotenusa, que é P, é igual ao seno de θ. Então eu tenho que Px vai ser P seno de θ. Cateto adjacente, que é Py, sobre a hipotenusa, é igual ao cosseno, né? Então eu tenho que Py é igual a P cosseno de θ. Fazendo isso, você encontrando as resultantes, você vai perceber que o Py é a mesma coisa que a normal do bloco. E você vai usar o Px para fazer o deslocamento do bloco. Segundo lugar, ótica. Bora pro quadro. Fala, pessoal, em segundo lugar, ótica, e falamos mais precisamente sobre espelhos. Bom, vamos falar agora sobre espelho reto. Imagina aqui, eu tenho um espelho reto e tem esse ponto P e quero saber qual é a formação de sua imagem. Basta eu colocar o prolongamento desse ponto P, lembrando que essa distância tem que ser igual a essa, e traçar uma linha reta, chegando até o ponto de vista do observador. Então isso seria a formação da imagem do ponto P. É interessante lembrar que aqui você consegue ver dois triângulos, né? Isso causa uma semelhança de triângulo. Aqui também a gente tem que lembrar que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Vamos agora para espelho côncavo. Vamos ver qual é a formação de imagem desse meu objeto que eu coloquei como uma flecha. Lembrando que sempre quando o raio ele entra paralelo, ele sai passando pelo foco. E se ele sai pelo foco, né? Se ele entra pelo foco, ele sai paralelo. Então a minha imagem estaria aqui. Essa estaria a minha flechinha. Iniciando aqui sobre a definição dessa imagem, eu vou colocar que essa imagem ela é invertida, ou seja, é direita ou invertida? É invertida. Ela é real ou virtual? Bom, ela é formada pelo raio de luz mesmo, não pelo prolongamento. Então ela é real. E ela é menor ou maior? A gente consegue ver que ela é menor que o objeto. Então é menor. Antes de ir para o espelho convexo, eu quero colocar aqui que 1 sobre o foco é igual a 1 sobre o P mais 1 sobre P'. Ou seja, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância entre o objeto e o vértice mais 1 sobre a distância da imagem, né, e o vértice. É importante essa fórmula aqui para vocês. E vamos falar agora sobre espelho convexo. O espelho convexo, ele tem aqui a sua característica, eu coloquei para vocês, o X, que te lembra espelho externo, né? Então quer dizer que a bundinha vai estar virada para a flecha. Como que faz a formação de imagem? A mesma coisa, você vai ver que vai gerar uma imagem sempre característica do espelho convexo. A imagem vai ser direita, menor e virtual. E em primeiro lugar, o nosso movimento uniforme e uniformemente variado. Bora pro quadro. E em primeiro lugar, vamos falar de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Bom, vamos olhar as características primeiro do movimento. O movimento uniforme, ele tem por característica uma velocidade constante. Então a velocidade aqui, ela é constante. E o que faz a velocidade variar é a aceleração. Se a velocidade é constante, então a minha aceleração tangencial é igual a zero, ela é nula. Sobre as formas, é basicamente esse triângulo aqui. Se eu quiser a variação de espaço, eu coloco a mão no triângulo e encontro que a variação de espaço é a velocidade vezes tempo. Então meu ΔS é VT. Se eu quiser o tempo, eu vejo que é espaço sobre velocidade.
Então, meu tempo é espaço sobre velocidade. Se eu quiser a velocidade, eu coloco a mão na velocidade e vejo que é espaço sobre tempo. Então, a minha velocidade é espaço sobre tempo. Olhando agora o movimento uniformemente variado, tem a característica, a velocidade agora, ela varia. Então, a minha velocidade, ela varia. Se o que faz a velocidade variar é a aceleração, e nesse caso eu falo para você que a velocidade varia, então a minha aceleração é diferente de zero. Ou ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Agora, sobre as formas, eu vou ter três principais formas. A primeira forma é do espaço, que é o S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Eu vou ter a forma da velocidade, que é V igual a V0 mais AT, e eu vou ter a Torricelli, que é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a ΔS. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Quer conhecer o meu projeto de aula dinâmica? O link vai estar na descrição do vídeo.